Então vamos lá. Das horas em francês. Donner l'heure en français. Donner l'heure en français. Para dar as horas em francês. Estou aqui com meu script. Então, na França é como no Brasil, são 24 horas, ok? Igual. 1 hora, 1 minuto e 1 segundo, minuto e hora, tudo é no feminino, tá bom? 1 hora é une heure, 1 minuto, une minute, 1 segundo, une seconde. Isso mesmo, você está vendo que se escreve com C. Em francês, algumas vezes, você escreve uma consoante e você, quando vai pronuncia outra consoante. E esse é um exemplo, né, básico. Segundo, se escreve com C e se pronuncia como se fosse um G. Então, você nunca pronuncia seconda, você sempre vai pronunciar une seconde, tá bom? E para você perguntar que horas são, só tem uma forma, né? Que horas são? A gente fala quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Muito informal, mas as pessoas também falam, né? Oralmente, também pode se dizer quelle heure il est ou il est quelle heure. Mas é bem informal, tá? Corretamente mesmo, a forma de perguntar e principalmente de escrever é quelle heure est-il? Se você estiver na rua e cruzar alguém que você não conhece, né, na rua, no ônibus, em qualquer lugar, e você quiser perguntar a hora, né, você também pode falar, e é correto falar, vous avez l'heure? Vous avez l'heure? Que quer dizer, como traduzindo palavra por palavra, você tem a hora? Né, perguntando para a pessoa se ela pode te dar a hora. Vous avez l'heure? Também pode-se falar e é correto. E a resposta sempre vai ser il est tal horas. Por exemplo, 9h50. Il est 9h50. Aqui o F, né, já expliquei de novo lá naquela aula sobre os números, como pronunciar os números. O 9 aqui tem um F, você pronuncia com V, eu vou deixar você ir lá ver, né, se você quiser saber como pronunciar alguns números, né, de 0 a 100 em francês. Aqui a gente falou 9h50, não fala o E, fica 9h50. Se você for escrever formalmente, gente, é só na administração ou muito formal, né, para ser muito preciso, a gente vê, mas não sempre escrever por extenso. Então fica por extenso, fica 9h50, né? Mas sempre você escreve, quando você for escrever no trabalho ou na vida normal, de todo dia, fazer carta, fazer e-mail, você não escreve assim. Você escreve com números. Então, quando você for escrever os números abaixo de 10, nunca coloque o 0 na frente, porque não é correto. Você coloca diretamente o número. Por exemplo, 9h50. Coloca o 9 diretamente, o H para horas. E os minutos, né, 50 normal. Se os minutos forem abaixo de 10, você pode colocar o 0 na frente ou não. É tolerável os dois, só não para horas. A horas vem direto. 9H, por exemplo, 5 minutos. 05 ou diretamente o 5. E uma parênteses aqui também que a gente não falou, né, para explicar onde é que a gente vê a hora. Por exemplo, se for naquele relógio lá que você, grandão, que você coloca na parede ali, na maioria das vezes a gente coloca na parede da cozinha, né? Então, ali aquele relógio, a gente fala em francês horloge. L'horloge. Se você olhar a hora no relógio aqui no pulso, no braço, você diz montre. Une montre. É feminino. E se for o despertador, réveil. Un réveil. Un réveil. Se você quiser dar mais ênfase, porque o 9h50, por exemplo, você está falando e é de noite, porque você também pode, como em português, falar de noite. Mas para dar mais ênfase, se você for escrever e quiser dizer que é de manhã, da tarde ou da noite, então manhã é matin. Matin. Tarde
après-midi. Après-midi. E à noite, soir. Tá bom? Então, por exemplo, se for 9h50 da manhã, você vai dizer 9h50 du matin. 9h50 du soir. E se for da tarde, por exemplo, 2h20, 2h20 de l'après-midi. 2h20 de l'après-midi. E o único lugar onde a palavra hora fica no singular é como em português, quando você diz 0 hora ou 1 hora. Então fica 0 heure e 1 heure. 0 heure, 1 heure. É só aqui que fica no singular. A gente utiliza, como no Brasil, a meia hora, que se diz demi. Demi. Mas aqui, todo o tempo, eles utilizam também o e um quarto e menos um quarto. Écart et moins le quart. E muita calma nessa hora que eu vou tentar explicar o melhor possível para vocês, né? Que olha na minha listinha, porque para não enrolar. Então vamos explicar. Esse 1 quarto e menos 1 quarto, de 0 horas até 11 horas não tem problema nenhum. Você fala, não tem problema. Quando chega a 12, já é outra forma de falar. Por exemplo, você quer dizer 12h15. Você vai dizer 12h15. 12h15. Ou meio-dia e 1 quarto. Midi. Midi et quart. Não tem problema. Mas evite falar 12h15. Porque o e 1 quarto você utiliza com meio, né, meio-dia. As pessoas falam, a gente ouve, mas não é o correto, é considerado como uma falta de gosto. Faute de goût. Tá? Já tem duas formas de falar, 12h15 ou midi et quart. Então evite falar 12h15, aplicar os números com o e 1 quarto. Quando passa dos 12, por exemplo, 13h15, 13h15, 1 hora e 1 quarto. 1h15, né? Para dizer os 13 horas, se for da tarde, você acrescenta o 1h15 de l'après-midi. Mas evite falar 13h15, 13 horas e 1 quarto. E para o e meia, por exemplo, 12h30, 12h30, ou o meio-dia e meia, midi et demi. Aqui, quando você coloca a meia, você pronuncia igual, mas você pode escrever no masculino, terminando com o i, ou no feminino, terminando com o e, né, para dar o feminino. Então, midi et demi. E para falar meia-noite, 0 horas, se pronuncia 0 heure. Mas a gente não fala no dia a dia. Oralmente, você sempre vai falar minuit. Minuit et demi. Minuit et demi. Porque você vai ver mais, tipo assim, você tá no aeroporto ou tá assistindo um filme, tem um exército, a polícia ou quando é muito formal, aí você vai ver, né, falado ou escrito 0 heure. Se não for nesses exemplos aí, e exemplos mais específicos, oralmente você nunca fala assim, você sempre fala minuit, minuit et demi. Aqui é igual feminino para o meia ou masculino quando você for escrever. A pronúncia é exatamente a mesma. Mas atenção, se for as horas até 11 horas, esse e meia sempre vai estar no feminino porque ele tem um acordo com a hora que é feminino, então ele se escreve sempre até 11 horas, demi com o i, e, feminino sempre. Só quando tá no 12 aí você, meio-dia e meio, você tem a possibilidade de colocar no masculino e no feminino. Fora isso, sempre acordando, né, o acordo com as horas, tá? Feminino. E o moins le quart, menos um quarto. Aqui já é outra coisa também. Vamos. Por exemplo, 10h45. Você diz 10h45.
ou o 11 horas menos um quarto. 11 heures moins le quart. Mas se tiver 11 horas e 45, você vai dizer 11h45, ou meio-dia menos um quarto, midi moins le quart. Mas evite dizer 12 heures moins le quart, 12 horas menos um quarto. Igual, que eu já falei atrás, falta de gosto. Quando tem 12 horas e 45, 12h45, você vai dizer assim. Quando for para tirar menos um quarto, que for para dizer, né, 13 horas menos um quarto, você não diz 13 heures moins le quart. Não diga. Você quer utilizar o menos um quarto, você coloca o 1. 1h moins le quart. De l'après-midi, da tarde, por exemplo. As horas de 0 a 11, quando passa dos 30. Por exemplo, 9 horas e 40, né? 9h40. Ou pode diminuir e falar logo dos 10 menos 20. 10 heures moins 20. 9 horas e 45, você diz 9h45 ou diminuir 10 menos 15. 10 heures moins le quart. E 9 horas e 50, você fala 9h50 ou diminuir 10 horas menos 10. 10 heures moins 10. E 9 horas e 55, 9h55, você pode também diminuir os 10 menos 5, 10 heures moins 5. Se você quiser dizer uma hora precisamente, por exemplo, são 5 horas precisamente. Il est 5 heures précises. Il est 5 heures précises. Também tem outra palavra que a gente pode utilizar para dizer precisamente bem na hora, que é il est pile 5 heures. E quando você tem um encontro marcado, uma reunião, uma consulta e que você está adiantado, estar adiantado se diz être en avance. Être en avance. E você chega na frente da pessoa e você diz eu estou adiantado. Je suis en avance. Je suis en avance. Mas se você estiver na hora, être à l'heure, você diz je suis à l'heure. Je suis à l'heure. Mas se você está atrasado, être en retard. Être en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. E viu só como não é difícil? Tem umas regras, né? Mas é normal, é como em português tem regras, é assim mesmo, né? A forma de falar, a forma de escrever, mas agora você já aprendeu, acabou, né? Se você tiver perguntas, aqui embaixo nos comentários, lá pelo Insta, lá pelo Facebook, os links estão aqui na barra de informações. Não hesita, deixa a pergunta e eu vou estar respondendo com todo o prazer. Like, se inscreve e até breve. Beijão pra vocês todos. Tchauzinho.